E aí, professor, tudo bom? Aqui é o Davi da sala da turma 201, do segundo ano do Senai. A minha turma do meu grupo sou eu, Davi, a Gabriele, Matheus, Arthur Anuzek, Esther e Amanda. Então, vou começar. O exercício é o seguinte: uma pessoa no estado normal apresenta temperatura média de aproximadamente 26 graus Celsius. Nesta mesma pessoa, estando com temperatura de 29,6 graus Celsius, terá sua temperatura em escala Kelvin e Fahrenheit correspondentes a... Então, vamos começar. Um lapisinho. Tá. Tinha separado uma folha. Aqui. Coloquei a escala, né, a fórmula de Celsius e de Kelvin, primeiramente. Depois eu faço de Fahrenheit. Celsius, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Começando, eu irei fazer o seguinte: 39, que é a temperatura que diz que a pessoa tem, sobre 5, que diz a fórmula, é igual a K menos 273 sobre 5. Corta os 5, já que eles são iguais, né, para deixar a conta menor, né? Deixa o K para cá, passa o 275, ele fica positivo, né? Fica 275 mais 39,6, que é 312,6 Kelvin. Isso aí. Então, a conta de Kelvin, que a temperatura da pessoa seria de 312,6 Kelvin. Agora, na pergunta diz que é em Fahrenheit. Então, fórmula de Fahrenheit. Vou dar uma dobradinha. Fórmula de Fahrenheit é 39, né, de Celsius sobre 6 sobre 5, né, é igual a F menos 32, como diz a fórmula, sobre 9. Então, já que o 5 está embaixo de Celsius, eu multiplico ele pelo 7 e pelo 32. Aqui. Daria 5F e o 9, né, desculpa, o 9 vezes 39,6, perdão, é igual, né, já estou passando passando os números positivos, né, esse, por exemplo, está negativo, eu vou transformar ele para positivo. Fica 5 vezes 32 é equivalente a 356. 356,4 mais 160 do 39 vezes 6. É isso, 160. Agora, 5F é igual a 516,4. Passa o 5 dividindo aqui para baixo, né? 5. Fica F é igual a 103,28. Então, a conta, o resultado da questão em si, fica a letra A, que é 312,6 Kelvin, respectivamente, né, que é Kelvin e Fahrenheit, e F é igual a 103,8, como diz aqui na questão. Agora, eu irei fazer a questão número 8, que em si é falar o porquê
está certo e o porquê que está errado. Essa folha está um pouco feia. Deixa eu pegar outra. Está outra, ó. Lord Kelvin, 1824 até 1907, estabeleceu uma relação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e sua temperatura. Considere um recipiente com gás fechado e cuja variação de volume seja desprezível. Pode-se então afirmar corretamente de que, como a resposta à soma dos números correspondentes das afirmações corretas. A primeira. O estado de agitação das moléculas do gás é o mesmo que a temperatura de 100 graus Celsius e 100 Kelvin. Errado, pois 100 graus Celsius é igual a 312,6 Kelvin, que é igual a 103,28 Fahrenheit. Teoricamente, né? Corretamente seria errado. Ficou um pouco feio, mas fazer o quê? Próximo, vamos para 2. A 01 está errada. 02. Quando a temperatura das moléculas for o zero absoluto, a agitação térmica das moléculas deverá cessar. Eu considero que está correto, pois, como eu posso te dizer, em qualquer escala de temperatura, as moléculas irão parar, cessar, né, como diz. Por exemplo, o líquido estará congelado. Por exemplo, a água, né? Ele lá congelar, porque o zero absoluto em si, se eu não me engano mesmo, é a temperatura que a ciência consegue chegar, tipo, é o limite do negativo, por exemplo, zero absoluto, lá está congelado, não mexe, tudo fica parado mesmo. Então a 02 está correta. A 04. Quando a temperatura das moléculas for de 32 Fahrenheit, não haverá agitação térmica das moléculas de gás. Está errado, pois 32 Fahrenheit é igual a 0 graus Celsius, né? Que a temperatura, a escala de Kelvin de Fahrenheit é 32, como se fosse o zero do Celsius. Logo, as moléculas estarão como posso dizer, movimentando devagar, porque, como o nosso professor disse, tudo está em movimento. Até esse papel, por exemplo, foi o que ele disse, né? Moléculas, a carteira, o lápis, por exemplo, as moléculas do lápis estão se movimentando e tal. Então está errado. Agora a 08. A 08 diz: a energia cinética das moléculas do gás não depende da sua temperatura. Errado. Depende da temperatura, porque se a água, por exemplo, estiver no estado líquido a 25 graus Celsius, como irá ter gás? Me explica. Não tem nexos, entendeu? Então está 100% errado. A 16. A uma temperatura de 0 graus Celsius, a energia cinética das moléculas do gás é nula. Como assim? Não tem. Se está a 0 graus Celsius, está congelado. Como vai ter gás? Não tem nexo. Isso é mais uma pegadinha para o professor colocar na prova. Então, está 100% errada. Então, a única correta é a 02. Essa era a questão número 8. Recapitulando, a resposta da número 7 é a letra A. 7 é a letra A. E da 8 é 02. Então, termino por aqui. Uma despedida. Obrigado por ter assistido e abraço.